Senhor, eu profetizo mudança de conceitos e valores agora. Quando este culto terminar, eles voltarão escoltados pelos anjos para casa. Vai haver um milagre à espera deles quando atravessarem a porta. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então prove, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Você é muito falso. Como é que você achou alguém bonito nessa escuridão? Essa é a desculpa que todo mundo dá. É igual aquele que fala, a pessoa é bonita por dentro, ninguém vê, então é difícil, né? Uma alegria estar com os irmãos aqui nessa noite, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, o capítulo de número 12. Eu quero cumprimentar o pastor Salmo, a pastora Cássia. Eu não sei se eles já chegaram, eles foram fazer um casamento, quero conhecê-los depois. E o Lucas, cadê o Lucas? Eu olhei o Lucas hoje de manhãzinha, ele foi buscar a gente no aeroporto. Eu falei, o que o Kim Kataguiri está fazendo aqui em Goiânia, né? Eclesiastes 12, verso 1. Roberto, o som do seu teclado está extremamente alto. Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Amém, igreja? Só esse versículo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo, né? Perfumado deve ter alguém aí. Isso. Agora aperte a mão dela ou dele com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos. E entendemos que mais uma vez este santuário será o palco da sua manifestação. Acredito, ó Deus, que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E todos digam. Os que podem, tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Eu só estou me ajeitando aqui, só para a caixa vir um pouquinho mais para cá. Cadê a sonoplastia? Aonde? Não enxergo. Quem é? É o do boné? Tudo bom aí? Se você me der um pouquinho mais de ganho de voz aqui, vai ganhar um beijo, tá bom? Pelo sorriso dele e a gesticulação dele, ele está carente, pessoal. Final do culto, agora ficou bom.
Tá vendo? É só falar que vai dar um beijo, melhora tudo. Agora tá bom, obrigado, viu? Mas é um ósculo santo, tá bom? Glória a Jesus. Queridos, eu prometo que não vou demorar muito, até porque já é 9h07, e o Lucas falou que eu posso pregar só até as 3 da manhã. Tudo falso, tudo falso. Eu conheço crente, né? Então nada mais me engana. O texto que eu li nessa noite tem a ver com o tema dessa festividade. Não sei quem foi a criatura brilhante e inteligente que escolheu o tema. Num congresso de jovens, escolheram o tema maturidade. Vocês devem ter feito alguma coisa muito ruim para o líder da juventude. Maturidade tem a ver com aquilo que está maduro, tem a ver com aquilo que chegou no ponto certo. E o que está maduro em uma colheita já pode sair daquela existência e ser colhido de fato. Maturidade é um tema extremamente importante, porque a vida, ela não é estagnada, a vida é dinâmica. O que aconteceu ontem já não existe mais. O amanhã ainda não chegou, então só temos esse momento. E esse momento, ele vai sendo atropelado pelo momento seguinte. E quando a gente dá por si, tudo acabou. Essa tarde eu fiquei meditando, e eu confesso a vocês que eu fiquei meio sorumbático, fiquei meio para baixo, quando eu comecei a pensar em maturidade. E eu comecei a entender que a vida é esse ciclo de existência. E não é fácil viver. Viver é uma grande aventura. Aquele que tem força consegue viver. Aquele que tem coragem consegue viver um pouquinho além. Aquele que não tem nem força nem coragem, ele não vive, ele acaba sobrevivendo. Ainda hoje eu falei com um amigo dizendo para ele: tem que ter alguma coisa melhor do que isso aqui mesmo. Porque essa existência é tão tacanha, é tão pequena, é tão rápida, é tão passageira, que tem que ter alguma coisa infinitamente maior e melhor depois dessa vida aqui. E graças a Deus eu estou em uma igreja cristã, porque para nós cristãos a vida começa aqui, mas ela não termina aqui. Ela reflete para a eternidade. E nós que somos pentecostais, Oséias, acreditamos que Jesus vem buscar a sua noiva. E eu acredito no arrebatamento da igreja. Alguém acredita aqui? Eu sinto que está muito perto, muito próximo. Aliás, o meu desejo é que fosse hoje à noite. E se a trombeta tocasse agora, e daqui de dentro só 2 subissem, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Eu acredito em você, então vem comigo. Eu li um versículo aqui, que desde criança, desde adolescente, ele faz parte da minha história evangélica. Eu me converti na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem um culto de jovens. E no culto de jovens, o microfone vai para a mão da moçada. E eu me lembro que no primeiro culto de juventude, o primeiro rapaz que subiu ao púlpito para testemunhar, ele leu esse versículo que eu li com os irmãos aqui no livro de Eclesiastes. E esse versículo me pareceu um versículo muito sugestivo para o culto de jovens. Então fiquei muito curioso em saber qual era a história que envolvia o versículo. E com o passar do tempo fui me aprimorando, fui me esmerando, fui me dedicando, meditando, estudando, e eu cheguei a um consenso extremamente importante para a vida. Que o homem que escreveu esse versículo, que falou esse versículo, ele já havia tido muitas, mas muitas experiências em sua vida. Aliás, seria importante meditarmos sobre ele aqui. Alguém já ouviu falar aqui de Salomão? Pergunte quem está do seu lado, conhece Salomão? Quando você fala de Salomão, o que é que vem à sua mente? Sabedoria, riqueza, etc, etc. Pois bem, só que a vida de Salomão é muito mais intensa e muito mais profunda do que isso. Salomão deixou para nós 3 grandes presentes dentro do livro sagrado que chamamos de Bíblia. Bíblia, do grego biblos, biblioteca, ajuntamento, agrupamento de livros. Salomão escreveu 3 dos 66 livros da nossa Bíblia protestante. São os seus livros Cantares, Eclesiastes e Provérbios.
Pode me falar de cor aí o que eu recitei? 1, 2, 3. Não necessariamente nessa ordem. A ordem real seria Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Enfim, 3 livros. Desde criança, Deus me deu a graça e a habilidade de amar livros. Eu tenho hoje 52 anos. Sei que estou com cara de 60 e o corpinho é de 70, né? E porque não é a senhora Bocó, né, que riu de mim, né? A idade chega para todo mundo, né? E desde criança, desde a adolescência, eu sempre gostei de livros, né? Lembro do meu primeiro livro que eu li, que eu me afeiçoei, o livro de Érico Veríssimo, né? Uma história sobre o escaravelho do diabo, coisas assim, já na pré-adolescência. E esses livros começaram a mexer com a minha imaginação, e desde então me afeiçoei a livros. Eu já li cerca de 5.000 livros. Sobre a Bíblia, é a grande maioria deles, mas eu leio de tudo. Eu leio e gosto de ler. E quando você lê, você acaba se envolvendo. Eu tinha um professor de língua portuguesa que dizia que quem lê, conhece e viaja sem sair do lugar. E isso é uma grande verdade. Só que quando você lê muito, você começa a entender que cada escritor tem a sua impressão. Cada escritor deixa um carimbo. Tanto que quando você lê um segundo livro do mesmo escritor, você sabe que é ele que está escrevendo. Isso acontece geralmente com livros de romance, de ficção. Quem já leu aqui algum livro de Dan Brown sabe do que eu estou falando. Pode mudar a vertente das histórias, mas a forma de escrever e de falar é a mesma. Os livros de Agatha Christie, J.R. Tolkien e qualquer outro desses livros. Então, quando você lê um livro de um escritor, você sabe que ele tem uma impressão. Por que eu estou falando isso? Porque esses 3 livros que nós temos na Bíblia, todos eles ditos por serem escritos por Salomão, não parecem ser escritos pelo mesmo homem. Se você ler com uma lupa e começar a tentar entender, você vai ver, não é a mesma pessoa, parece que não é o mesmo escritor. Parece que são 3 homens completamente diferentes, detalhe, que nunca se conheceram. Porque cada um imprime com o coração, não a sua forma de escrita, mas o momento em que ele está vivendo. O livro de Cantares é um livro de paixão, é um livro de romance, é um livro de amor. O livro de Provérbios é um livro de conselho. E lá no interior de São Paulo a gente diz assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E o terceiro livro, o livro de Eclesiastes, é um livro pesado. É um livro de um ser humano que está colocando para fora todas as frustrações que ele encontrou na existência. Então são 3 livros completamente diferentes um do outro, não são sequenciais e parecem ter sido escritos por 3 pessoas diferentes. E isso começou a chamar muito a minha atenção. Então eu fui estudar um pouquinho sobre a vida do escritor. E ao estudar a vida de Salomão, eu me emocionei muito. Vocês sabem que Salomão tinha um pai famoso. Qual era o pai de Salomão? Lindo. Você sabia quantos irmãos Salomão teve ou não? Você tem noção? 20. Ao todo, Davi teve 20 filhos. Salomão teve 19 irmãos. 18 irmãos homens e apenas uma única menina, que era sua irmã Tamar. Davi, pai de Salomão, ele cometeu um crime, um erro tão grave na sua existência, que isso maculou para sempre a sua biografia. E quando ele está à beira da morte, querendo fazer uma meia-culpa diante de Deus, ele faz passar diante dele os filhos que haviam sobrado, porque depois do pecado dele com Batseba, depois que saiu da boca dele como é que o criminoso deveria pagar pelo seu crime. Quem conhece a história de Davi sabe do que eu estou falando. Davi está no trono, lá vem Natã, o profeta, apresenta para ele uma prosopopeia, uma metáfora, contando a história do pecado de Davi, sem falar que era ele. E depois que ele disse isso, ele perguntou ao rei: o que tem que ser feito com um homem que cria tal crime? Davi, sem pensar muito, gritou: que esse homem pague 4 vezes pelo seu crime. Ao dizer isso, Natã falou com ele assim: és tu esse homem. E dali em diante a palavra estava selada. Davi pagou pelo seu crime com 4 filhos. A sua única filha, menina, que era a mulher Tamar, ela foi estuprada por um irmão, que era Aminon. Naquele mundo antigo, uma mulher estuprada, ela era expulsa da sua casa. Ela era deserdada e colocada na zona do Baixo Meretrício. Por isso que após o pecado de Tamar, ou o pecado de Absalão, ou o pecado de Aminon, que estupra Tamar, Tamar desaparece da história. A única filha, mulher, imagine, um rei sentado no trono com 19 meninos pulando, gritando, quebrando tudo, porque o tal do menino parece que tem pacto com
com o inimigo, né? Que alguém tem menino em casa? Eu estou falando muito. Na criança parece que ela é cheia, né? Então pronto. E no meio de 19 meninos que quebram o palácio inteiro, tem uma única menina que senta no colo de Davi, brinca com as suas madeixas, que faz carinho no rosto dele, que brinca com a barba dele. Eu sou pai de 3 meninas e eu sei a diferença que é entre os meus amigos que são pai de meninos. O pai de menina, ele é amado, ele é paparicado. Então Davi tinha 19 meninos e uma única menina. A única filha que ele tinha foi estuprada. Então imagine o que acontece dentro da mente do rei. Quem estupra Tamar é Aminon, o irmão dela, foi um incesto. Davi deveria puxar a orelha de Aminon, mas ele não fez. E como ele não fez, Absalão, um outro filho de Davi, comprou a briga. Foi discutir com Aminon e matou Aminon com a própria mão dele. Davi queria puxar a orelha de Absalão, mas não tinha moral para isso. Absalão dá um golpe de estado no pai. E aí a história fica pior ainda. Joabe, primo de Davi, o capitão da guarda real, mata Absalão. Então Davi tem Aminon morto por Absalão, Absalão morto pelo seu primo Joabe, a menina Tamar morta moralmente, e houve o primeiro filho de Davi com Batseba. Lembra do adultério? Batseba engravidou e nasceu uma criança. E a Bíblia diz que Deus julgou o pecado de Davi e cobrou naquela criança. A Bíblia diz que a criança crescia bela até que do nada ela adoeceu. E nem toda a riqueza de Israel foi capaz de comprar a saúde para ela. Davi jejuou 7 dias e nada aconteceu até que a criança morreu. Então Davi carregou o peso de ter sobre si a morte de 4 filhos. 3 filhos morreram no corpo físico, literalmente, e a única menina morreu moralmente. Então saiu da boca dele a sentença: pague o homem 4 vezes pelo seu crime. Quem se lembrou da história até aqui, diga amém. Então vem comigo. Davi está em depressão profunda por causa de tudo que aconteceu na sua história. Ele está deitado numa cama de dores, e então ele faz passar os filhos que ainda restaram. 16 filhos passam diante dele. O último filho que entra no quarto de Davi é o segundo filho dele com Batseba, o segundo filho do adultério. O primeiro filho do adultério, a Bíblia diz, Deus o matou. E agora entra dentro do quarto de Davi o segundo filho, um menino de 8 anos de idade. Ele não entra sozinho, ele entra ao lado da sua mãe, Batseba. Davi olha para Batseba, olha para o menino, e vem à memória dele toda a tragédia por causa do seu pecado. E Davi sabe que quando ele fechar os olhos, quem vai assumir o trono é o seu filho primogênito. Mas esse menino de 8 anos que está no quarto dele com a mãe, ele é o último filho. Quem tem que assumir o trono é o primeiro filho. Como esse que está no quarto é o último filho, possivelmente ele não vai sobreviver quando Davi morrer, porque o primogênito vai querer arrancar essa página escura, negra, essa página terrível, essa tragédia da biografia do rei Davi. Davi sabe que quando ele fechar os olhos, Batseba será expulsa do palácio, e o menino de 8 anos será morto, e a história será apagada, porque ninguém quer que o rei, o grande rei de Israel, tenha uma mácula na sua biografia. Davi sabe que isso vai acontecer. Então Davi faz uma coisa interessante. Ele faz o menino de 8 anos de idade pegar a mãozinha dele e colocar debaixo da coxa dele. A Bíblia diz que Davi travou a mão do menino entre a coxa e o colchão da cama, e disse ao menino assim: repete as minhas palavras. E as palavras foram essas: eu prometo ser fiel ao Deus do meu pai, e enquanto viver, eu darei a ele uma casa, e esta casa será para a sua glória. O menino que está fazendo a promessa, repito, não é um adolescente, não é um adulto, nem casado, é um menino. Ele nem sabe o que está falando, mas a palavra foi falada. Aí Davi olha para o céu e deve ter feito uma oração, talvez a mais importante da vida dele, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que quando eu fechar os olhos, esse menino aqui vai morrer, mas tem uma forma dele não morrer. Eu imagino Deus falando com Davi. E qual é a forma dele não morrer, Davi? É o Senhor fazer aquilo que o Senhor sempre faz quando quer fazer um milagre. É o Senhor pegar o último da fila e virar a fila do avesso. Quem tem que assumir o trono é o primogênito. Salomão é o último. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus abriu o céu e olhou para Salomão. Olha que interessante. O irmão dele
Quando Deus olhou, Deus rejeitou e matou. Aí Deus olha para Salomão, olha o que a Bíblia diz: e Deus olhou o menino e o amou. Pelo menos uma irmã entendeu e deu glória a Deus. E eu vou tirar um ensinamento disso aqui. Eu sou crente, leio a Bíblia desde criança, e eu aprendi assim: é impossível uma mesma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Ou a fonte jorra água doce, ou ela jorra água amarga. O ventre de Batseba sempre foi um ventre adúltero. O que saiu daquele ventre foi um menino que, fruto de um adultério, e Deus matou ele. Agora saiu o segundo filho do mesmo ventre de adultério. Ele deveria morrer, se fosse pela regra humana, se fosse pela régua do homem. Mas aí vem Deus, olha o menino e diz: o outro eu matei, mas esse eu amei. Aqui eu aprendo uma coisa, pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Que Deus tem um mistério com cada um de nós. Há um segredo com cada um de nós. Por isso que o crente que tem juízo não se mete na vida do outro. Por isso que a pessoa que tem consciência ignora a vida do irmão e da irmã. Não interessa o que eles estão fazendo, nem a vida que eles levam. Cuida da sua vida, que já está de bom tamanho. Não julgue as pessoas pela roupa, pela aparência, pela forma como falam. Porque primeiro, você não morreu na cruz por elas. Não há um sinal de crucificação na sua mão, nem nos seus pés. Se você não morreu por mim, você não tem nada a ver com a minha vida. Se você puder me ajudar, a minha mão está aqui, me estenda e me ajude. Se não puder me ajudar, fica na sua. Por quê, pastor? Porque pode ser que para você eu não valha nada, mas para aquele que está lá em cima. Por quê, pastor? Porque você e eu só enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Mas Deus, Ele conhece o futuro. E se Ele conhece o futuro, Ele sabe exatamente por que está dando tanta chance para essa criatura que está do seu lado aí. Essa pessoa que está do seu lado possivelmente seja uma daqueles investimentos esquisitos que aqueles homens lá de Wall Street, em Nova York, fazem. Existem 3 tipos de investimentos, né, Lucas? O investimento a curto prazo, a médio e a longo prazo. Os conservadores geralmente fazem investimentos a curto prazo. Por isso todo mundo coloca o dinheiro na poupança. Rende menos, mas é conservador. Você está vendo ali, pode tirar a qualquer momento. Agora, quem quer fazer um investimento a longo prazo, ele arrisca muito, porque possa ser que não dê certo. Agora imagine, se homens de Wall Street, que não são videntes, que não têm bola de cristal, compram empresas agora, apostando que daqui 20 anos só elas vão dar lucro, e investem nisso ainda. Se homens fazem isso, imagina Deus que vê o futuro. Você não entendeu nada? Eu vou repetir. Essa pessoa que está do seu lado não presta agora, mas amanhã quem viver verá. Por quê? Porque amanhã vai vir a maturidade. O fruto só está verde, está de vez. Alguém já comeu manga verde aqui? Com sal é uma delícia, né? Mas se comer muito dente, começa a doer. Daqui a pouco a gente zangue e dá vontade de jogar fora, porque não estava na vez ainda. Na hora pode não prestar, mas quando ficar madurinho, aí todo mundo vai querer. Tenha paciência com essa criatura que está do seu lado. Por favor, murche a barriga, estufe o peito. Olhe para a pessoa com cara de anjo barroco, aqueles anjinhos assim, ó, e diga assim: tenha paciência comigo. Diga: se Jesus me chamou, é porque eu ainda vou dar muito lucro para o reino de Deus. E só quem crê nisso, não dá um grito, não dá logo um berro de glória a Deus. Deus olhou o menino Salomão e o amou. E ao amar o menino, o Senhor deixou que a regra fosse quebrada. E ao invés do primogênito assumir o trono, quem assumiu o trono é Salomão. Ele assumiu o trono entre 8 e 18 anos de idade, nós nunca vamos saber. E como ele assumiu o trono solteiro, ele fez votos diante de Deus que nem o pai dele havia feito. Se você ler o livro das crônicas, você vai ver ele, logo que assumiu o trono, dar a Deus uma oferta de 1000 bois, 1000 holocaustos. E a Bíblia diz que naquela mesma noite em que ele deu essa oferta, Deus entrou no quarto dele e disse assim: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Já leram essa história? É muito forte. Você nunca ficou apavorado? Como assim? O Criador do universo, o Deus eterno,
que criou o universo pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra, traz à existência aquilo que não existe. Eu não estou falando aqui do Donald Trump, que é o homem mais poderoso do mundo, nem do Xi Jinping, que tem o maior exército do mundo. Eu estou falando do Criador do cosmos. Ele saiu lá do trono dele. Ele que tem bilhões de galáxias para cuidar, milhares de seres humanos naquela época, deixou tudo para entrar no quarto de um garoto, olhar na cara dele e falar assim: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Isso me apavora, porque Deus não fez isso nem com Davi. E olha que Davi era do manto, oh glória. Se fôssemos falar em crente pentecostal, Davi era do manto. Ele dançava em volta da arca, ele fazia salmos, ele cantava, ele gritava, ele adorava. Salomão não cantava, não adorava, não pulava, mas Deus veio falar com ele. Deus nunca foi na casa de Davi e falou assim: pede o que você quiser. Olha, em nome do Salmo 23, pode pedir o que você quiser. Em nome do Salmo 91 que você escreveu, pode pedir o que você quiser. Sim ou não? São salmos poderosos. Mas não, Deus foi com Salomão, um garoto. Pede o que você quiser. Eu estava lendo e falei: Senhor, por que o Senhor fez isso? O Senhor disse: porque esse garoto fez o que nenhum homem havia feito. Eu falei: o quê? Ele deu para mim tudo que sobrou do reino do pai dele. 1000 bois. Não eram nem vacas. Por isso a Bíblia diz holocaustos na língua portuguesa. Ali são 1000 bois de arado, bois com os músculos duros. Foi a única coisa que, quando ele assumiu o trono de Israel, sobrou do reinado do pai dele, porque Absalão deu um golpe de estado e roubou tudo que o pai tinha. 1000 bois foi o que sobrou, numa época de seca, numa época de inverno. A história diz que foi o pior inverno de Israel. As pessoas iam passar fome. Se matasse aqueles bois, dava para fazer um sopão e matar a fome de 5 milhões de pessoas, que era o número da população de Israel, por pelo menos uns 3 meses. Mas o inverno foi o ano todo. Salomão pegou o que sobrou do pai dele, e ao invés de fazer um churrasco para o povo, ele levou para o alto de uma montanha e disse: tudo que eu tenho é seu, está aqui. Deus se moveu no trono e falou: ah, garoto atrevido, ninguém ganha de Deus em generosidade. Jesus disse: planta um, ele te devolve 30. Planta um, ele te devolve 60. Planta um, ele te devolve 100. Aí vem um cidadão e dá tudo que tem para ele. Ó Deus fazendo: arruma aí meus querubins que eu vou descer lá. Porque, Senhor, é um atrevido. Ele me deu tudo que ele tem, eu não posso perder para ele. Ô garoto: sim, Senhor, você me deu tudo que tinha. Eu também te dou tudo que eu tenho. Pede o que você quiser, porque eu vou te dar. E ao invés dele pedir riqueza, ao invés dele pedir longevidade de dias, os seus inimigos, a Bíblia diz que ele pediu a Deus o que, igreja? Olha que coisa linda, o que? Ele não pediu conhecimento, porque conhecimento está na esfera da terra, você adquire lendo livros. Sabedoria está na vertical. Sabedoria tem a ver com revelação. Olha o que ele falou: eu só quero sabedoria. O próprio Deus falou com ele: podendo me pedir riqueza, podendo me pedir longevidade de dias, ou seja, saúde plena, podendo me pedir os seus inimigos, você me pede sabedoria, então eu te dou sabedoria. Mas eu também te dou riquezas, eu também te dou longevidade de dias, e eu entrego os inimigos na sua mão. E a Bíblia Sagrada diz pela boca do próprio Deus: reino como o seu, Salomão, nunca teve e nunca mais haverá. Aí Salomão recebe de Deus a sabedoria solteiro. E o que ele faz com a sabedoria? Pergunte o que, pastor? Casa. Só que ele não casou uma vez, ele casou 700 vezes. Eu era jovenzinho, novo convertido, cheguei na igreja, né, vim do mundo, cheio de demônio. Fui ler a Bíblia, quando eu li um homem com 700 mulheres, disse: achei a minha igreja. Eu falei: se os homens da Bíblia tinham, eu falei: tô feito. Hoje, mais tarde, casado, eu olho para Salomão e é que eu não posso orar por alma, né, porque ele já morreu, mas eu fico com pena dele. Eu tenho uma esposa, esse ano a gente completa 33 anos de casado, graças a Deus. E quando ela vai para o shopping, ela pega o meu cartão, eu entro em desespero. Imagina você ter que dar cartão para 700 esposas. O sangue de Jesus tem poder. Então, por favor, não tenha inveja de Salomão, tenha pena dele.
Mas olhe para cá, vou te falar uma coisa que você não sabia. Os casamentos que ele teve não foram casamentos de amor, não foram casamentos de paixão. Salomão teve casamentos políticos. A sabedoria que veio sobre ele foi isso. Ele começou a enxergar uma forma de erguer o trono. Absalão tocou no cofre de Davi e roubou 40 anos de despojos de guerra. Não havia mais nada em Israel. Israel só tinha o esqueleto, a estrutura. Salomão tinha que colocar dinheiro no cofre. E ele usou a lei antiga do mundo oriental, que quando um homem casa com uma mulher, o pai da mulher paga o dote para o homem. Olha que interessante. No mundo antigo, e por favor, senhoras, não me levem a mal, é só história, isso é cultura oriental. O valor de uma mulher era irrisório, principalmente no Velho Testamento. O valor de uma mulher equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se ela gerasse filha mulher, ela era repudiada pelo marido por 40 dias depois que a menina nascesse. Porque o mundo antigo via a mulher com olhos estranhos, era extremamente machista. Então, quando um pai tinha uma menina e ele casava a menina, ele estava se libertando de um fardo. Já o filho do homem que vai casar com a menina, ele está adotando um fardo. Então, para compensar, no casamento, o pai da menina dava um dote, que eram moedas de ouro, iam de 8 a 10 moedas de ouro por casamento. Salomão casou 700 vezes. Com isso ele angariou milhares de moedas de ouro. Foi com essas moedas de ouro que Salomão, conhecedor de histórias, apostou em uma lenda antiga que falava sobre uma ilha, a ilha de Ofir, a ilha onde haviam minas de ouro. E ele construiu navios e encontrou essa ilha. Deus deu a visão para Salomão, e por isso Salomão se tornou o homem mais rico da história. A ilha de Ofir. Daí Hollywood fez o filme As Minas do Rei Salomão. Quem lembra desse filme? Lá com Indiana Jones e as Minas do Rei Salomão. Tudo isso que para eles eram lendas, Salomão encontrou e ele ficou extremamente rico. Salomão se casou 700 vezes, mas não havia paixão e nem amor. E aqui entra a história do livro de Cantares. Beto, mude a música. Um homem que se casa 700 vezes, um homem que tem 700 mulheres, é porque ele não tem nenhuma. Porque não há apreço, não há respeito, não há paixão, não há entrega, não há cumplicidade. Então aqueles casamentos não davam a ele aquilo que ele precisava. Por isso ele precisava ainda de 300 concubinas, para poder aliviar somente o seu fardo como homem. Ele tinha 1000 mulheres e não tinha nenhuma. Foi aí que ele conheceu uma mulher bonita e diferente, que mexeu com a mente dele. Ele recebe a visita de uma rainha africana. E essa rainha, quando vem e vê toda a sua riqueza, e vê toda a sua sabedoria, diz para nós na palavra uma frase muito linda. Ela fala assim para ele: não me contaram nem a metade do que você representa. Salomão se engraçou com ela e se apaixonou por ela. A Bíblia vai chamar ela para nós de Sunamita. E é para essa Sunamita que Salomão escreve o livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro de amor, é uma carta de paixão. É de um adolescente que acabou de sair da puberdade. É alguém que encontrou o seu primeiro amor. Alguém aqui já amou na vida? O resto, povo duro. É por isso que o povo de Goiânia vai tudo para um bar e faz lá uma dupla sertaneja e vai escrever histórias lá. Vocês não amam. Vou perguntar de novo: alguém aqui já amou alguém na vida? Mas você já amou daquele jeito que você arriou os 4 pneus? Você ficou meio maluco, meio bobo? Salomão. Quando Salomão conheceu a Sunamita, ele se apaixonou. E ele começou a trocar cartas de amor com ela. Ele pediu até a opinião para os seus asseclas, que disseram a ele: o senhor não pode se envolver, o senhor não pode misturar raças, ela é de uma outra raça. E todo amor proibido parece que é mais gostoso. Então Salomão começou a escrever cartas para ela. O livro de Cantares, que hoje está na nossa Bíblia, houve um tempo que ele foi arrancado da Bíblia, porque os homens do passado eram mais santos que nós. E quando leram o livro de Cantares, disseram: isso aí é um livro pornográfico. Olha só, o livro de Cantares já foi chamado de livro pornográfico. Tem uns textos que são pesadinhos. Alguém já leu o livro de Cantares inteiro aqui? Você lembra de Salomão falando assim: ó Sunamita, o meu desejo é tomar vinho na taça do seu umbigo. Pense no buraco que tinha aqui na barriga dela. Ele chama de taça.
Meu desejo é tomar vinho na taça do seu umbigo. Ele fala assim: eu acabo me perdendo nas suas curvas. Ele elogia a cor da pele dela. No original ele diz assim: tu és Meilená. Meilená é negra como um carvão. Aí o padre português João Ferreira de Almeida, com medo do racismo, traduziu: tu és morena queimada pelo sol. Mas Meilená é negra como um carvão, ou seja, como uma pérola negra do fundo do oceano, uma joia raríssima que quem encontra não quer largar mais. Ele está falando com ela em poemas, ele está apaixonado. Aí tem uma hora que ele fica safadinho de novo. Pergunte por quê. Ele diz assim: ó sunamita, os seus seios são como cachos de uva. E eu não preciso falar para ninguém o que a gente faz com uva. Por causa dessas coisas, esse livro foi arrancado. Teve, se não me falha a memória, foi no Concílio de Trento, que fizeram uma nova reunião e falaram: não, alguém levantou para defender o livro. E eu li a história, eu me arrepiei todo, porque o homem era um pregador daqueles do manto. Ele levantou na assembleia e disse assim: esse livro é santo. Há um texto revelado nele, capítulo 6, versículo 10 do livro de Cantares. Olha o que está escrito lá: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? O que é isso? É um versículo, é um questionamento, é uma pergunta, só que ela é estranha. Pergunte por quê. Porque quem está fazendo a pergunta é o homem mais inteligente do mundo. É um homem que as nações vinham até ele, os reis vinham para beber da sua sabedoria e fazer perguntas. Mas esse homem mais sábio do mundo faz uma pergunta que não tem resposta. Salomão teve uma visão, ele viu uma mulher. Ele viu quem? E quando ele viu, ele disse assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Salomão estava falando com Deus em oração, porque chegou um momento que ninguém mais queria ouvir as histórias dele, e ele já não tinha mais para quem contar as aptidões do seu coração. Então ele se lembrou do seu pai. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem, porque na mão de Deus há misericórdia. Então, como ele estava extremamente apaixonado e ele não podia mais ficar com ela, porque as pessoas não deixavam, ele começou a falar: Senhor, eu achei a mulher da minha vida, eu achei a mulher mais linda, a pele dela é assim, o cabelo dela é assim, os olhos dela são... Ele foi elogiando tanto a sunamita que Deus falou assim para ele: ô Salomão, sim senhor, abaixa a bola. Por quê, Senhor? Essa aí não é a mais bonita. É, Senhor, não há mulher como ela. E o Senhor disse: eu vou te mostrar a mais bonita de todas. E Deus fez explodir diante de Salomão uma visão. Eu creio que foi uma visão holográfica. Alguém lembra de holografia? Foto de holográfica, que você olha de frente, ela está de um jeito, você vira, ela está de outro, você vira, ela está de outro. Foi uma visão holográfica. Deus mostrou para Salomão a mulher mais linda da história. E quando ele olhou, ele arriou e disse assim: Deus, quem é esta que aparece como a alva do dia? Ele pisca o olho, Deus virou a foto. Já não é mais como a alva do dia, agora ela é formosa como a lua. Ele piscou o olho, Deus virou a foto. Agora ela não é mais como a lua, agora ela é brilhante como o sol. Ele piscou o olho, Deus virou a foto. Ele disse: agora ela não tem nada a ver com astro, ela é formidável como um exército com bandeiras. Quem é esta? E você lê os versículos lá embaixo, não tem resposta. O homem mais sábio do mundo morreu sem saber quem era aquela mulher. E aí, como eu leio a Bíblia diz assim que Deus oculta aos sábios e revela aos pequeninos. Se alguém aqui morrer antes de mim, chegar lá no céu, lá nos Campos Elíseos, e ver andando por aquele lugar um homem de barba branca, com cara de louco, parecendo Albert Einstein, porque todo homem sabe é meio maluco, mexendo na barba, pergunte se ele for Salomão. Se for Salomão, diga: eu vim aqui para te dar uma resposta. E ele vai falar: do que? Você morreu fazendo uma pergunta que você não teve resposta. Ele vai se lembrar: foi uma mulher que eu vi, Deus mostrou ela para mim, ela era mais bonita do que a sunamita, mas eu não sei quem é ela. Aí você vai murchar a barriga, estufar o peito, estender a mão e dizer assim: pois é, sou eu, prazer. E ele vai dizer: como assim é você? Você vai dizer: eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou a igreja lavada no sangue de Jesus Cristo, a noiva adornada para o casamento. Mas por que como a alva do dia? E você vai dizer: no mundo da escuridão, sem esperança, eu nasci.
porque a igreja nasce num tempo onde o mundo não tinha esperança. A igreja nasce com o grito do Cordeiro dizendo: venha a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E por que é formosa como a lua? Porque a lua sempre está lá, mesmo nas tempestades. Às vezes ela está minguante, às vezes ela está meio triste, às vezes ela está cheia, às vezes ela está forte, às vezes ela nem aparece por causa da tempestade, mas ela não sai daquele lugar, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, não importa a circunstância em que ela esteja. Ela é brilhante como o sol. Ela não é o sol, mas ela recebe o brilho do sol da justiça. A igreja reflete o brilho do sol da justiça, e ela é formidável como um exército. Não são dois, um exército com bandeiras no plural. É interessante isso aqui. Quando o Brasil vai para a guerra, ninguém leva a bandeira do seu estado, só se leva a bandeira do estado brasileiro. O soldado de Minas Gerais não leva a bandeira de Minas Gerais, ele leva a bandeira do Brasil. Quando um exército vai para a guerra, ele leva apenas uma bandeira. Mas Salomão está dizendo que ele está vendo um exército formidável, ou seja, um exército vencedor, com bandeiras no plural. Para entender isso, eu tive que me lembrar dos velhos filmes que eu assisti. Quando os exércitos iam para a guerra, levantavam sempre a bandeira sempre vai na frente. E quando termina a batalha, o exército vitorioso levanta a sua bandeira e a bandeira do exército que ele venceu. Aí Salomão está dizendo: eu vejo esta mulher vindo de um campo de batalha, e ela vem vitoriosa. Ela foi com a bandeira do leão da tribo de Judá, e ela voltou trazendo a bandeira das drogas, porque ela venceu as drogas. A bandeira da prostituição, porque ela venceu a prostituição. A bandeira dos vícios, a bandeira do inferno, porque ela conseguiu lacrar as portas do inferno. Por conta desta pregação que eu estou falando para vocês, os homens santos do passado deixaram que esse livro voltasse aqui para a nossa Bíblia. Então o livro de Cantares é uma carta de amor, e quem escreve é um homem que está apaixonado. E o homem que está apaixonado, ele não pensa, ele age pelo coração. Salomão, ao escrever a carta a Sulamita, dá para nós esse presente do vislumbre do amor de Deus pela igreja. Posso ouvir um amém? Por conta desse texto de Cantares, eu já sofri muito, particularmente. Pergunte por quê. Novo convertido, cheguei na igreja e me apaixonei. Olhei para a menina mais linda da igreja e disse: é aqui que eu amarro meu burro. Cheguei no líder da mocidade e falei: como é que eu conquisto a Edileuza, que hoje é minha esposa? Ele falou assim para mim: seja romântico. Eu falei: se eu recitar os versinhos que eu sei, vai dar divórcio antes de casar, né? Que eu estava vindo do mundo. E ele falou para mim: tem um livro de amor na Bíblia. Eu falei: qual é? Cantares. Disse: pronto. Eu falei: leia lá e faça uma cartinha, escreve uns versinhos que tem lá, tem muita coisa bonita aqui. E eu li o livro uma semana inteira, eu comi o livro, eu fui para frente do espelho, eu sempre fui muito teatral, eu recitei o texto. Aí eu falei: Senhor, eu preciso ser... Muita gente quer namorar ela. Se o líder falou isso para mim, outros já devem ter ouvido esse conselho, então eu tenho que ser diferente. Eu quero escrever para ela algo que toque o coração dela de uma forma que ela nunca me esqueça. Era... Jesus, escola dominical. Edileuza na minha frente, eu aqui atrás, o coração saindo pela... Jesus usa, mas quando o diabo pega, dá isso aí, ó. Volta para o Espírito, Roberto. Eu escrevi uma carta, né? Escrevi uma carta, escolhi um versículo mais lindo de Cantares e escrevi assim embaixo para ela: responda com o versículo da Bíblia. Dobrei a carta. Até hoje eu acredito que foi o erro. O erro foi aquela desgraça daquele perfume que eu borrifei na carta. Era o tal do almíscar. Tem alguém aqui que já usou essa praga? O almíscar é o perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, para borrifar, nos desviar do que ficar da terra. Eu estou vendo um monte de gente rindo aqui, que só eu e o senhor levantamos a mão do almíscar. Aqui, como é que é, Senhor? Seiva de alfazema? Leite de rosa. A geração antiga só tinha isso. Eu acredito que foi a porcaria do almíscar, porque eu cheguei no final da escola dominical, indo para o culto, indo para o ensaio da mocidade, parei a irmã Edileuza, e todo formalmente, né, assembleiano: irmã Edileuza, eu escrevi essa carta, queria que a senhora respondesse para mim. Ela disse: pois não, irmão Marcos, semana que vem eu lhe respondo. Naquela semana eu subi o monte, eu desci o monte, eu liguei para os profetas, eu falei com todo mundo que eu conhecia, eu falei: eu preciso de uma revelação. E escola dominical, semana da frente,
eu nem prestei atenção no que foi a escola dominical. Eu sei que eu passei perto dela umas 4 vezes, indo para o ensaio da mocidade, e ela nem me olhava. Falei, será que ela esqueceu? Será que deu algum problema? Até que eu parei na frente dela e disse, a paz do Senhor, irmã Edileuza. Ela disse, ô irmão Marco, a paz do Senhor. Ah, eu tenho uma coisa para o senhor. E ela tirou o bilhete da Bíblia. Quando eu peguei aquele bilhete, meu Deus, o coração quase saiu pela boca. Ao invés de ir para a mocidade, eu fui para o banheiro. Eu sentei no trono e fechei a porta. E antes de abrir a carta, eu fui cheirar a carta. Não tinha cheiro de nada. Eu falei, ela deve ter se emocionado demais com o meu pedido, esqueceu, né? Mas seja o que Deus quiser, vou abrir. Quando eu abri, estava escrito assim, irmão Marcos, vou ser direta. O irmão pediu uma resposta na Bíblia, aí está a resposta. Estava escrito assim, o Senhor te repreenda, Satanás. Ah, porque não foi você, bocó. Levei meses para reconquistá-la. E depois de casado, nesses 33 anos, 4 vezes eu tentei entrar no assunto. As 4 vezes eu fui dormir no sofá. Ela não aceita dialogar. A mulher não entende homem apaixonado. Eu escrevi o texto mais lindo que eu encontrei no livro de Cantares e ela não compreendeu. E está todo mundo curioso. Eu escrevi para ela assim, Edileuza, você é mais bela do que as éguas de Faraó. Você conhece as éguas de Faraó por acaso? Você sabe como elas eram tratadas? Está vendo? Ninguém entende homem apaixonado, Lucas. É uma prova, eu vou esquecer esse assunto. O homem que escreve o livro de Cantares, ele está em busca da paixão e do amor. E o homem que pensa na paixão e no amor não pensa em mais nada, não há responsabilidade nele. Ele só pensa em encontrar alguém. Só que há um problema na vida, pergunte qual? O relógio do tempo não para. O relógio é acelerado. De repente eu encontro esse mesmo homem escrevendo o livro de Provérbios. E quando eu leio o livro de Provérbios, lembra que eu disse no início, não parece ser o mesmo homem, dá um nó na minha cabeça. Porque o homem de Cantares, ele faz poemas, ele é apaixonado, ele é emotivo. O homem de Provérbios, pense num homem sisudo, pense num homem que só fala coisas que a gente não quer ouvir, porque se trata de conselhos. Provérbios diz assim, não esconda a varinha do seu filho, porque hoje você não chora, mas amanhã você irá chorar. Olha só, tem um provérbio na Bíblia que é apavorante. Ele diz assim, melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Olha, eu estou no congresso de jovens. Vai você, Lucas. Moçada, eu tenho uma programação top. Tem um velório hoje. Ó, vai ter bolachinha maisena, vai ter lá chamate, vai ter... A pessoa vai falar para você, alô, tá doido, velho? Que conselho é esse? É conselho de Provérbios. É um provérbio bíblico. Mas o homem que está escrevendo isso não é um adolescente, porque o adolescente jamais vai entender isso. Eu com 52 anos e pai de 3 filhas já vou, entendo. Pergunte o quê? A criatura sai de casa e desliga o celular. Estou falando do adolescente, estou falando do jovem. Ele sai, não carrega a bateria do celular. Ele fala, vou chegar às 10. Ele chega 10 para as 3. O coração da gente vai à boca. A gente fica desesperado. O pai não dorme, a mãe não dorme. Aí quando a criatura entra dentro de casa, o pai e a mãe tira uma língua daquele tamanho e começa a falar. E a criatura fala, para velho, eu estou aqui porque é pegação de pé. Ele nunca vai entender a gente. Se eu pudesse, eu falaria assim para as minhas filhas, é melhor vocês ir a um velório. Porque quem vai num velório e olha para aquele paletó de madeira e vê uma criatura que ontem estava viva ali e agora está morta, sem vida, a pessoa começa a pensar na vida, a pessoa começa a refletir na vida. Quer ver? Alguém aqui já foi no velório de alguém que morreu de acidente de carro? Você lembra como você saiu dirigindo do velório? Tenta lembrar, é automático. A mensagem é subliminar na mente. Você saiu dirigindo devagarinho, parando nas esquinas, olhando as sinaleiras. Por quê? Porque o seu espírito foi abalado ao ver a vida terminar dentro de um caixão de madeira. O escritor de Provérbios não é um adolescente, é um homem de meia idade. Ele entrou naquela fase
onde o homem sai dos inta e entra nos enta. Tem algum aqui dos enta? Tem um cabelo branco ali, o outro ali. Cadê os enta aí? Ele estava nessa fase. A fase onde o homem não é jovem, também não é um velho eremita. Ele é um homem de meia idade. É a fase que dizem que o homem fica mais bonito, porque ele vai ficando maduro, ele vai ficando charmoso, vai ficando grisalho. Eu acho que isso é uma forma de Deus compensar a gente para dizer: está chegando o fim. Você ri porque não é você. Eu fiz 50 anos e entrei em espiral. Com 50 anos de idade veio a crise. De fato, há 2 anos atrás eu tive uma crise, porque eu comecei a olhar para o espelho e comecei a ficar apavorado. A lei da gravidade começou a fazer efeito em mim. Tudo começou a cair. Tá rindo? É sério. Cai a bochecha, cai o cabelo, as pálpebras, os dentes, a barriga. Ai, meu Deus, eu vou até me segurar no púlpito aqui. É sério. Começa a ter uma briga, uma guerra cósmica com a pessoa que chega nos 50 anos. Começa a acontecer Eclesiastes 12:7. Alguém lembra do que o velho escreveu lá? Salomão escreveu Eclesiastes 12:7. Quando o homem morre, o pó volta ao pó, e o espírito volta a Deus. Quando chegamos aos 50 anos de idade, a gente já começa a dobrar a curva do cabo da Boa Esperança. Os jovens não entendem isso, vão ter que dar um Google aí para descobrir. Só nós velhos sabemos o que é isso. Era o lugar mais longe do mundo, então quem queria ir no lugar mais longe do mundo ia e dava a volta no cabo da Boa Esperança e voltava. O homem que faz 50 anos de idade, ele já viveu mais da metade da vida dele. Tente lembrar alguém que viveu 100 anos. Quando eu olho para a minha vida, e se a vida é um carro, aqui na frente está o para-brisa, o futuro, e aqui dos lados estão os retrovisores. O jovem não olha para o retrovisor, ele só olha para frente. A gente quer conquistar, a gente quer ir, a gente quer vencer, a gente quer chegar, a gente quer tudo. Por isso o para-brisa é gigante, porque ele te mostra o futuro que está à frente. O retrovisor é pequeno. O velho começa a olhar o retrovisor. A gente começa a olhar o que a gente fez, e a gente começa a fazer o meia-culpa, e a gente começa a analisar que a vida foi ou não foi como a gente queria, que nós temos motivo para nos alegrar ou nos entristecer, nos orgulhar ou sentir vergonha. Isso é a maturidade. Quando a gente chega nessa idade, a terra começa a gritar: eu quero o que é meu. Por isso que tudo cai. É o pó chamando de volta, o pó volta ao pó. Pode perceber, as pessoas vão ficando mais velhas, vão ficando mais crentes. Vão ficando mais crentes no culto. Aí começa, você chega em casa, o velho está lendo a Bíblia. Quando era adolescente não lia nem se pagava. Quando era adolescente gostava de ver os filmes de ação. Agora está vendo o filme da Record. Está assistindo lá a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas. Por quê? O que acontece? Vira uma chave na cabeça da gente. É o Espírito dizendo: está chegando a hora de partir. A terra está dizendo: eu quero o que é meu. E o céu está dizendo: eu também quero o que é meu. E a gente vai se aperfeiçoando e chegando perto do Senhor. Não dá para ter tudo na vida. Não dá para ter a jovialidade de vocês, garotos e garotas que estão aqui, o ímpeto de vocês virem aqui para frente, pularem e dançarem. Eu fiquei ali sentado, eu fiquei com raiva de mim. Eu queria dançar e pular, falei: mas eu vou ficar em pé depois de 2 horas pregando, eu não vou ter fôlego para isso. Mas eu já tive. Eu queria ter a juventude de vocês. Enquanto eu prego, a maioria de vocês diz assim: eu queria ter as experiências que ele tem. Não dá para ter tudo na vida. Sabe qual seria a perfeição da igreja brasileira? Se nós encontrássemos esse caminho, a força e o ímpeto dos jovens, e o conhecimento e a experiência do velho. Se juntássemos isso em um só bloco, as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. O homem que escreve o livro de Provérbios é um homem que está lá dos 40 aos 50. Ele não tem tempo mais para azaração, não tem tempo mais para ficar correndo atrás de garotinhas, não quer mais 700 mulheres ou 300 concubinas, muito menos mandar carta de amor para alguém. Ele quer deixar conselhos, ele quer deixar legado. Até os 50 o homem pensa em deixar herança. Herança e legado. Qual a diferença?
Herança é o que eu deixo para você. Legado é o que eu deixo em você. Há uma parte da vida da gente que a gente luta só para deixar herança. Preciso comprar uma casa para o meu filho, uma casa para minha filha, deixar isso, aquilo. Quando você chega numa fase como a que eu estou, você começa a se perguntar: será que eu deixei para elas experiência? Será que minhas filhas, quando me olham, me veem como um empreendedor, como um empresário, como um político, deputado federal? Ou elas conseguem me ver como um homem de Deus, como alguém que caminhou com o Senhor desde criança, e até aqui o Senhor tem me ajudado? O homem que está escrevendo Provérbios, ele quer deixar um legado, e por isso ele começa a puxar a orelha do povo. Agora detalhe, ele escreveu os 2 livros na mesma escrivaninha, dentro do seu palácio. Uma escrivaninha feita de madeira muito forte, pintada a ouro. Quando ele escreveu a carta para a Sunamita, ele era um jovem, um garotão, olhos brilhantes, cabelo bonito. Imagine, a mãe era Batseba, a mulher mais bonita da Bíblia. O pai era Davi. Imagine, louro, olhos claros, que a Bíblia diz que ele tinha olhos brilhantes, de gentil aspecto, ou seja, uma beleza delicada. Salomão era um homem lindo. Então, como era um homem lindo, tinha facilidade em conquistar 700 mulheres, 300 concubinas e até uma rainha de um outro povo. Agora, ele tem 40, quase 50. Ele não pensa em mais nada disso. Ele quer deixar algo para o amanhã, para que as pessoas se lembrem dele. Só que o relógio do tempo não para. Quando ele vai escrever o livro de Eclesiastes, e por favor, se segure aí agora, levante a mão direita para o céu, faz assim. Faz um carinho nas costas do seu irmão, diga: vai doer só um pouquinho. Acorda comigo em Salomão. Salomão acordou no seu palácio, um palácio que não envelhece, tudo com ouro, tudo com prata, Lucas. Ele se levanta, para se levantar foi um Deus os acuda. Ele olhou do lado da cama, tinha 2 virgens deitadas ao lado dele, e o corpo dele não reagia. Ele copiou o pai, que quando estava velho, colocavam 2 virgens ao lado dele, e o corpo dele não reagia. Acabou a vida, não tinha mais nada. Hormônios, feromônios, tudo acaba. Ele acordou e com dificuldade foi ao banheiro. E quando foi ao banheiro tomar banho, súditos tiveram que vir para ajudá-lo a se banhar, para não cair lá dentro da banheira e quebrar as pernas. Eu imagino ele terminando o banho, pedindo para todo mundo sair, ele olhando para o espelho e limpando o mormaço do espelho. E quando ele olha, ele toma um susto. Pergunte por quê? Ele procurou o conquistador de mulheres e não achou. Ele procurou no espelho o homem de meia idade, o conselheiro de reis, um homem charmoso, grisalho, forte, inteligente, e ele não achou. O que ele viu assustou ele. Ele viu o resto. Ele viu um homem cujos cabelos estavam esbranquiçados, ralos, os dentes amarelados e tortos, os olhos cheios de cataratas. Os únicos amigos que ele encontrava em si era artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, diabetes, cegueira, flatulência e impotência. Quando ele viu aquele espectro, aquela coisa horrível, fantasmagórica, ele sentou naquela mesma escrivaninha que ele mandou cartas de amor. A pena ainda estava lá, o nanquim era novo, o papiro, a pele de um cabrito estava lá. Ele vai escrever, ele tem dificuldade, as letras não são mais garrafais, está tudo trêmula. E ele escreve o livro mais pesado, que é o livro de Eclesiastes, é o livro do pregador, é um livro de desabafo. Ele começa dizendo assim: gente, tudo nessa maldita vida se resume a única palavra: vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. Ele começa a listar as coisas. É o único homem da Bíblia que diz: tudo que os meus olhos desejaram, eles tiveram. Dá inveja, não dá, gente? Olha o que ele está dizendo: tudo que eu quis, eu conquistei. E aí ele pergunta: para quê? Olha onde eu estou agora.
ele começa a dizer: há um tempo para tudo na vida. Há um tempo de correr, mas há um tempo de parar de correr. Há um tempo de abraçar, de amar muito, e há um tempo de parar de abraçar. Ele termina dizendo assim: há um tempo de nascer, gente, e há um tempo de morrer. Lembra que eu disse no início que eu fiquei sorumbático? Porque meditando para poder pregar aqui, eu trouxe à minha memória algumas experiências desses últimos 2, 3 anos. Experiências que mexeram comigo. Minha mãe faleceu em fevereiro, e no dia do enterro dela eu estava pregando aqui em Goiânia. Na noite em que ela morreu, na tarde que ela morreu, eu tive 2 cultos para pregar lá no estado do Paraná, não tinha como voltar. 2 cidades pararam para me ouvir, e eu tive que engolir o meu choro para ir lá. Mas o ano passado eu fui visitar minha mãezinha, Dona Lúcia, e cheguei lá, ela estava sentada no sofá, ela pediu ajuda para ficar em pé, para me dar um abraço. Quando eu abracei ela pela cintura, eu senti uma saliência nas costas dela. Eu falei: uai, velha, o que é isso aqui? Ela falou comigo: ô meu filho, isso aí é a minha fralda. Quando a minha mãe falou fralda, eu recebi uma descarga de emoção tão esquisita, que eu não consegui ficar mais ali. Eu brinquei com ela um pouquinho e saí. Entrei na minha caminhonete, virei a esquina, parei debaixo de uma árvore e eu chorei. Porque eu lembrei da Dona Lúcia me carregando no colo, me levando para a creche. Uma mulher forte, vigorosa, uma guerreira que criou sem a ajuda de homem. Minha heroína, uma mulher que não sabia ler nem escrever, mas uma guerreira da vida. E agora eu vi minha mãe usar fralda. Dificuldade de ficar em pé. E eu falei: meu Deus, o que é a vida? O problema do ser humano é viver achando que nunca vai morrer. É viver achando que a doença e a tragédia, a desgraça só acontece quando ele liga a televisão na casa dos outros. Quando alguém fala: alguém foi violentado, estuprada, caiu do muro, foi jogado, a gente diz: o sangue de Jesus tem poder. Os crentes têm um monte de mandingas espirituais, né? Contra Jacó não vale encantamento. Pois é, mas e quando chega na nossa vida? Eu costumo dizer que nós crentes temos 2 tipos de vida, principalmente nós pentecostais carismáticos. Temos uma vida aqui na igreja e a vida real lá fora. A vida aqui dentro é mística, ela é mágica, é emotiva. Temos o apoio da música, temos a palavra de motivação, temos o amigo, temos a pessoa. Mas a vida real é quando atravessamos aquela porta e quando entramos em casa. Você acreditaria se eu te dissesse que tem gente aqui que não deu nenhum glória a Deus até agora? E não é porque não está sentindo Deus, é porque a pessoa não tem motivos para isso. Pastor, isso é impossível, o crente não tem motivo para adorar a Deus. Sim, tem gente aqui que perdeu tudo, incluindo a dignidade, saúde, casamento, a oportunidade do emprego, a porta lá da faculdade. E quando somos atingidos por uma tragédia, nós não sabemos lidar com isso. É fácil adorar a Deus e pular quando temos saúde, quando temos comida em casa, quando temos emprego, quando temos reconhecimento das pessoas. Mas e quando o teto desaba em cima da nossa cabeça? E quando o chão abre um buraco e nos engole? E quando a gente começa a perceber que a vida não é como a gente esperava? Como é que adoramos a Deus nessa hora? Salomão está escrevendo essa carta e ele vai encerrar ela dizendo: pessoal, não sei quem vai ler isso, mas quem ler aprenda. Eu tive tudo na vida, mas de tudo que eu tive na vida, só tem uma coisa da qual eu digo para vocês: não percam. O que é, Salomão? Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Ele não está falando de idade aqui, é uma metáfora. Ele está dizendo aquilo que a mocidade dá para o ser humano: saúde, força, vigor, sonhos, desejos, conquistas. Lembre de Deus agora, enquanto você tem aí os feromônios pululando dentro do seu corpo. E em nome dele, então, refreie. Lembre de Deus agora, que você vai para algum lugar e refreie os seus instintos. Não seja como um ímpio,
Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador enquanto você tem vida, porque quando chegar a hora de você ser provado em uma cama, quando você for testado pela existência, quando a vida real bater a sua porta, aí você vai entender o que eu estou falando. Salomão está dizendo: se você lembrar do seu Criador, faz as pazes consigo mesmo e faz as pazes com os outros. Posso dar um conselho? Perdoa. Ouvi Jesus falar aqui: perdoa. Perdoa quem quer que seja. Mas o senhor não sabe o que eu passei. Não sei, mas perdoa. Porque o perdão não faz bem para aquela pessoa, fará bem para você. A falta do perdão cria mágoa, a mágoa cria uma corrente, uma cadeia, essa cadeia te prende, e você não vai conseguir mais observar a vida como ela é, você não vai ver mais as belezas das pequenas coisas. Eu carreguei traumas na minha vida por longo tempo. Já era jovem pregador, já era pastor. De repente alguém me encontra e diz assim: olha, o pai mandou te chamar. Eu falei: o pai mandou me chamar? Agora? Está lá no hospital. Eu não tenho nome de pai no meu documento de nascimento, porque meu pai não me reconheceu quando eu nasci. A minha mãe foi mãe solteira. Nós morávamos em 2 cômodos com 12 pessoas. E o meu pai era um homem que tinha posses. Nunca me deu um abraço, nunca me chamou de filho. Agora ele está lá no hospital e mandou me chamar, e eu fui. Quem veio me chamar era um irmão que eu nem sabia que eu tinha. Cheguei no hospital, estava ele deitado numa cama com um rasgo feito daqui a aqui. Bati a porta, entrei, ele sentou com dificuldade na cama e disse: o senhor mandou me chamar? Ele disse: sim. Eu falei: pois não. Ele falou: não consigo mais pagar o aluguel da sua mãe. Eu disse: minha mãe tem filho, pode deixar que eu cuido dela. Mais alguma coisa? Ele: não, é só. Eu falei: boa sorte. Não havia empatia, não havia amizade, não havia sensibilidade. Não sei o que ele sentia. Eu sentia raiva, ódio. Eu virei as costas e fui até a porta do quarto para sair. Quando eu botei a mão na maçaneta, aquele velho, não sei se eu chamo ele de bendito ou de maldito, ele falou uma palavra que eu esperei ouvir a vida inteira, ele nunca ouvi. Ele falou pela primeira vez ali naquela situação: filho. Quando ele falou filho, eu pregava sobre isso, mas eu nunca tinha vivido isso. Eu sabia que palavras tinham poder, mas eu não sabia quão poder tinham as palavras. Quando ele falou filho, eu fiquei paralisado. Eu perdi o fôlego. Meu coração acelerou, eu quase desmaiei. Eu comecei a transpirar, minha perna começou a bambear. Eu não sabia se eu ia para frente ou para trás. Eu fiquei anestesiado. E ele insistiu: filho. Eu olhei para trás, ele estava chorando e disse: volta aqui. E eu fui com aquelas pernas pesadas, estava pesando 1 tonelada. Ele falou: me ajuda a ficar em pé. Eu ajudei. Ele falou: posso te abraçar? Eu falei: pode. Ele me abraçou. Foi o único abraço que eu me lembro do meu pai. Eu não sabia que abraço de pai era tão bom. Eu ainda lembro do cheiro dele. Eu ainda lembro dos dedos ossudos dele passando a mão nas minhas costas. E ele aqui dizendo, no meio de lágrimas: me perdoa. Me perdoa. Eu fui um tolo. Eu fui um idiota. Eu fui cruel. Me perdoa. Ele falou: eu te acompanho de longe, eu tenho visto a sua vida. Você me dá orgulho. Eu nunca falei para ninguém, por causa da vergonha da família. Me perdoa. E eu, com dificuldade, comecei a chorar também. Falei: tá bom, eu te perdoo. Se eu soubesse que ele ia morrer dias depois, eu tinha segurado ele até agora. Posso te dar um conselho? Perdoa. Perdoa hoje. Hoje ainda, antes da meia-noite, manda mensagem para o velho. Manda mensagem para a velha. Vai lá amanhã, compra um bolo. Faz um arroz com piqui. Leva lá. Releva.
O perdão vai te fazer bem. Não vale a pena viver nessa vida com raiva ou com mágoa das pessoas, porque a vida é muito curta. O relógio do tempo não para. Não para. Um mês depois, meu pai já estava morto. Mas antes de morrer, ele entrou em coma gritando o meu nome. Aí me encontraram pregando pelo mundo, eu voltei. Cheguei lá, agora encontrei 5 irmãos que eu nunca tinha visto na vida. Eles saíram do quarto e eu fiquei sozinho com ele. Eu olhei ele deitado na cama. Falei, meu Deus, o que é a vida? Meu pai estava desse tamanho. Ele era um homem de 1,75 m. Ele estava desse tamanho, pele e osso, os olhos abertos, indo de um lado para o outro. O médico entrou, eu falei, doutor, o que ele está olhando? Ele disse, nada. Eu falei, por quê? Porque ele está em coma. Eu falei, explica o coma. Ele disse, o coma é a pessoa está meio viva e meio morta. Ele tem olhos e não enxerga. Ele não é paralítico, mas a perna não anda. Ele não teve um derrame, mas o braço não funciona. Ele não é mudo, mas não sai som da boca dele. Ele disse, o que funciona? Ele disse, o ouvido. Ele saiu do quarto, eu sentei perto do meu pai. O que eu falo agora é só para quem é espiritual. Eu senti a morte chegar no quarto. O ambiente ficou estranho, o ar ficou rarefeito. Meu coração acelerou, eu em oração falei, Senhor, o que é isso? O Senhor disse, o espírito da morte está aí para levar o seu pai, e ele vai para o inferno. Olha o semblante dele, eu olhei o semblante do meu pai, ele estava com uma carranca, um desespero, uma coisa, parecia que ele estava vendo monstros, uma coisa esquisita. Eu falei, Deus, o que eu faço? O Senhor disse, está na sua mão. Você pode deixar ele para o inferno, ou você pode salvar ele. Eu falei, como eu salvo? Prega para ele. O médico disse que ele escuta. Eu pulei em cima do velho, botei a mão no peito e repreendi a morte. Fui no ouvido dele. Eu comecei em Gênesis, fui até o Apocalipse. Voltei do Apocalipse ao Gênesis e voltei de novo. Fiz a confissão do pecador. Apresentei Jesus para ele. Só que ele estava em coma, nada nele funcionava. E quando eu terminei, depois de 40 minutos, eu falei, Deus, e agora? Me dá um sinal, será que funcionou? Ele está salvo, não está? Quando eu abri o olho, olhei, uma lágrima escorreu do olho do meu pai. Quando aquela lágrima escorreu, aleluia, Jesus falou comigo, já é meu. Vai chegar no céu cheirando fumaça, mas vai chegar no céu. Você não sabe a unção e o poder que está na sua mão. Um outro dia, se o Lucas tiver coragem, vocês quiserem, eu volto aqui para pregar uma mensagem de Pentecostes. Nós vamos virar isso aqui do avesso. Eu vou pregar virado no giraia. Mas hoje o Senhor me falou, maturidade. A vida é curta. Ame mais, perdoe mais. Não deixe nada ficar como sequela no seu coração, porque não vale a pena. Ah, pastor, mas falaram de mim. Tenha pena das pessoas que falam de você. Eles queriam ser você e não dão conta. Pastor, mas tem inveja do quê, pastor? Eu não tenho onde cair vivo com de lá morto. Eles não têm inveja do que você tem, tem inveja do que você é. Você brilha. Alguns nascem, outros estreiam. Você, goiano, estreou. Eu não estou pregando para o lixo de Goiânia, eu estou pregando para a nata da sociedade. Eu estou pregando para homens e mulheres que, se vencerem essa fase da vida e buscarem a presença de Deus e forem para frente, sem deixar Jesus para trás, se forem modernos sem ser mundanos, se forem pessoas inteligentes, poliglotas, mas nunca deixarem de falar a língua dos anjos. Podem estudar as ciências, pode ser doutor, pode ser advogado, pode ser o que for, mas os títulos deixem daquela porta para fora. Aqui dentro, seja só cheio do Espírito Santo. Quem viver, verá, para ver onde Deus vai te colocar. Lucas, Deus me deu um dom desde adolescente. Eu começo a olhar no culto e começo a ver brasas de fogo. Eu não estou vendo brasas, eu estou vendo um incensário todo aceso. O Senhor está me dizendo que algumas vidas que aqui estão, se conseguirem pegar esse lixo do coração, esses traumas da alma, essas experiências ruins, e colocar em outro canto, e no lugar desse vazio, preencherem com o Espírito Santo, o Senhor vai te levantar de uma forma tão poderosa.
Vou falar de novo. O Senhor vai te tirar do solo e vai te fazer voar como águias. Você não tem noção do que Deus está preparando para a sua vida depois desta noite. Alguns de vocês vão dormir chorando, porque esta palavra vai fazer efeito no seu coração daqui até a sua casa. Alguns vão conseguir durante a madrugada jogar o joelho no chão e falar: Deus, me ajuda a liberar o perdão, me ajuda a começar uma nova história. Quando você acordar amanhã de manhã, as pessoas não vão te conhecer mais. Você vai olhar para o espelho e vai ver: tem alguma coisa esquisita comigo. Amanhã vão perguntar: você viu um passarinho verde? Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo que desceu lá na catedral. Foi o Espírito Santo que veio com uma pá, uma lixeira na mão e uma vassoura. Foi varrendo, botando na pá e na lixeira. E joguei tudo isso no lago do esquecimento. Sou uma nova pessoa, porque o relógio do tempo não para. E eu tenho que aproveitar o que Deus tem para a minha vida. Pare de olhar para trás. Eu posso olhar para trás, porque eu já passei dos 50. Vocês que são jovens, continue olhando para frente. De vez em quando dá uma espiadinha, vê se não errou. Se apegue a pessoas mais crentes do que você. Pare de andar com gente que é só importante, que é só influência. Ande com gente tomada pelo Espírito Santo. Ande com pessoas que têm experiências, que já caminharam no santo dos santos. Em nome de Jesus, deixa Deus cumprir o que Ele tem na sua vida. Todas as vezes que eu venho em Goiânia, eu fiz um pacto com Deus. Eu preciso relembrar vocês que são de Goiânia: Goiânia não é, nunca foi e jamais será uma terra normal. É uma terra escolhida por Deus para avivamentos. A minha geração pentecostal cresceu ouvindo os maiores pregadores de avivamento, de cura divina e batismo com o Espírito Santo. Todos eram de Goiânia. E quem não era de Goiânia teve que mudar para cá para Deus projetar eles. A minha geração viu a mudança na inologia brasileira, nas músicas. E a música começa com uma adoração profunda em Goiânia. Goiânia é uma terra escolhida por Deus. Não deixe o diabo falar nada ao contrário. Eu estou pregando aqui hoje para homens e mulheres que vão reescrever a história. Anote o que eu estou dizendo. E eu não vou morrer antes de ver isso acontecer. Eu estarei sentado em alguns púlpitos, já velhinho, com a minha bengala, e eu vou ouvir alguns de vocês pregando e cantando. E alguns de vocês vão dar testemunho: pastor Marco, eu estava lá naquele dia, e naquele dia Deus falou comigo. O relógio do tempo não para, e eu tenho que dar valor às coisas. E eu liberei perdão, eu reescrevi a minha história. Se alguém acredita que Deus pode fazer isso, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado e agarra a pessoa para mim, por favor. Agarrou ela? Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarrou a pessoa, chacoalha ela agora até ela ficar irritada. Não irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir as suas emoções. Deus está sacudindo a lixeira do seu coração para jogar fora. Deus vai sacudir a sua família. Deus vai sacudir a sua profissão. Deus vai sacudir o seu ministério. Deus vai sacudir esta igreja. Deus vai sacudir Goiânia. Deus vai sacudir o estado de Goiás e o Brasil. E se alguém acredita nisso, reage pelo amor de Deus. Todos de pé. Feche seus olhos. O Senhor está me dando uma visão. De olhos fechados, eu olho aqui para frente, eu não vejo um altar, eu vejo um hospital. Eu vejo um centro cirúrgico preparado para cirurgias profundas. Feche os olhos. Eu quero chamar aqui no altar homens e mulheres que precisam que Jesus troque o seu coração. Gente que não aguenta mais viver arrastando o passado sobre as suas costas. Eu preciso orar aqui com quem precisa liberar perdão. Eu preciso orar aqui com pessoas que foram abusadas, violentadas, destruídas.
emocionalmente, fisicamente, ministerialmente. Venha. Isso, pode vir chorando. Venha rápido. Eu preciso orar com você, garota, que precisa perdoar sua família. Com você, garoto, que precisa perdoar a truculência do seu pai. Pastor, e os crimes? Os crimes ficam lá na delegacia. Aqui nós curamos a alma. E como eu disse, isso aqui não é para eles, é para você. O que vai acontecer com você é uma libertação para você. E talvez uma vez liberto, Deus te dê a direção como você tem que tratar eles daqui para frente. Chegue mais perto do altar. Chegue mais perto. O seu Deus ainda é Jeová Jiré. Ele é o Deus da providência. E Ele vai providenciar um novo coração. O Senhor disse ao profeta Ezequiel: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. O Senhor vai tratar você. Feche os olhos. Eu sou pastor de igreja e quase todos os domingos eu apresento bebês. E eu dou um ensinamento aos pais: filhos não são propriedade de pais. Filhos são herança. Pais são mordomos. Alguns tiveram a oportunidade de ter bons mordomos. Outros tiveram a infelicidade de ter mordomos ruins. Mas você não pode ficar atrelado a dores, a pancadas da vida que vieram deles, porque eles foram apenas um veículo para você chegar até aqui. Ah, pastor, mas eu nasci de um aborto mal feito. Não, você nasceu da vontade de Deus. Deus só tinha pressa. Então Ele usou a noite do carnaval, Ele usou a violência. Eu sei que você chegou a essa terra para um propósito, e o propósito é grande demais. Olha o que Deus fez na minha vida. Esses dias eu estava ouvindo o Andrea Bocelli contar, o grande tenor, que o médico falou para a mãe dele abortar ele. E a mãe dele tinha a opção de abortar porque ele ia nascer com algum problema, e a mãe dele optou: não, ele vai viver. Imagina se tivesse abortado o Andrea Bocelli, nós não teríamos aquele tenor. Ele não tem olhos, mas tem uma das vozes mais lindas do mundo. Há uma missão para cada um de nós que estamos aqui. Feche seus olhos. Eu vou fazer um segundo convite. Você conhece alguém que veio aqui à frente? Você poderia vir aqui só para colocar a mão no ombro da pessoa, só para orar com ela? Sua amiga está aqui, seu amigo, tem crianças aqui, tem obreiros aqui. Você poderia vir aqui? Isso, vem ajudar.